Oi, família. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por deixar contar um pouco da sua história, da história dos seus avós, poder compartilhar conosco esse momento que para nós é gratificante. Acredito que nós todos temos um pouquinho dos nossos avós, nos jeitos, nos olhares, até na maneira de ser. De manhã, eu falei um pouquinho sobre a minha avó e trouxe uma cuia de chimarrão, trouxe o rosário que ela gostava de rezar. E isso traz muitas memórias incríveis para nós. Era rude, mas era uma mulher de fé, uma mulher que ensinou, né, o caminho que nós devemos seguir e tudo aquilo que a minha mãe hoje é, hoje que eu sou, eu venho um pouquinho dela. E eu acredito que vocês também têm memórias, têm objetos guardados em casa, às vezes uma blusa da avó, um óculos, um perfume. Que bom seria se nós tivéssemos o cheirinho dela guardado, né? Falei que quando eu tinha 12 anos ela faleceu e eu tento ouvir, relembrar do som da voz da avó, eu não consigo. E isso para mim é frustrante porque ela é incrível, ela foi incrível para mim, então esperar chegar o domingo e visitar ela e ela tá lá na porta me olhando. Ela é uma baixinha assim, do cabelinho crespinho, grisalho, e ela é e foi incrível para nós, então é para mim uma honra compartilhar a história dela aqui com vocês. Não sei se vocês desejam falar, quem deseja começar, pode ser você. Então, a minha avó também, ela, na verdade, ela morava distante de mim, né, então, de Santa Catarina, e era uma alegria ir visitar, né, os meus avós, por ser uma viagem, eles morarem no sítio, né, então essas lembranças eu tenho, assim, né, bem forte, porque eu sempre morei aqui em Curitiba, e então era sempre para ir na casa da nona, né, então não foi uns avós muito presentes pelo fato da distância, né, mas era sempre uma alegria ir lá visitar, ver eles cuidarem dos animais, né, principalmente, né, a minha nona, então ela também tinha bastante fé, era catequista, então eu também sou catequista, né, então tem isso mesmo, a gente acaba tendo eles como referência, né, então foi muito gostoso, né, ter eles como, né, avós, e sou muito grata por isso. Como se chama sua avó? Irmã. Isso. Mais alguém, família? Uma memória que eu tenho da minha avó sempre foi de estar muito lá na casa dela e ela sempre estar preparando uma grande refeição para toda a família. Ela tinha livros de receita enormes, assim, com receitas que foram passadas para a família. E eu vi o tricô ali, lembrei que ela adorava fazer tricô. Todo inverno ela fazia casacos para a família, fazia meias quentinhas para todo mundo, por aqui ser muito frio. E acho que é isso, ela tinha muita fé também. O meu vô, uma memória que eu tenho dele muito forte, assim, é de toda segunda-feira que eu dormia lá, ele chegava do trabalho cansado, tadinho, mas sempre queria brincar comigo, fazia um bingo pra gente brincar, alguma coisa, pra me manter distraída. Qual era a receita preferida que a sua avó fazia pra você? Eu acho que o sonho recheado de chocolate ou umas bolachinhas com recheio de goiaba, eu adorava. Que delícia! Mais alguém? Não, só sei. Bom, as minhas recordações tem umas boas, né? Tem umas assim que foi mais assim ensinamentos, né? Coisas para o nosso assim a evolução, o nosso crescimento, saber respeitar, saber, né? Corrigir. Isso eu trago até para os meus filhos, né? Lembro de todos os meus avós quando eu era pequena. O pai do meu pai, que ele faleceu muito cedo, mas a mãe, né, minha avó, toda vez que a gente ia lá, ela fazia pão caseiro, ela fazia bolacha, ela ensinava a gente a fazer crochê, que hoje é o que eu faço, crochê, tricô, eu faço de tudo um pouco. Então, trouxe muito aprendizado, entendeu? E já, assim, da minha mãe, que hoje está aqui, né, a avó Rosa também, ela era, assim, gostava muito de fazer aquele tutu de feijão, que era muito gostoso. O meu avô já era bem mais rígido um pouquinho, mas ele era na educação, né, que na época que a gente morava numa fazenda, meu pai tomava conta de uma fazenda, eu ficava na casa dos meus avós para estudar, né, então ali a educação era bem
bem rígida mesmo, mas era para o nosso bem, era uma cobrança constante que ensinou a gente a começar a trabalhar mais cedo, a gente, né, procurar ser alguém na vida, né? Mas assim, tem muitas coisas boas que eu trouxe deles para minha família, para os meus filhos, né? Então, assim, ajudou a evoluir, a amar, a ter carinho, a respeitar as pessoas, então foi tudo de bom. Como é gratificante, né, lembrar que eles são incríveis, né? Sim. O carinho, a honestidade, a força, o não desistir, o estar sempre perto, aquela mesa mesmo com simplicidade, com muito amor. Sim. Sempre tem um pãozinho na casa da avó, sempre vai haver um chazinho, uma blusinha de tricô, sempre se preocupando se estamos com frio, se estamos com fome, e sempre uma oração. Pode ir que a avó vai estar com você, ela vai estar orando, ela vai estar rezando. E a fé move montanhas, e é por isso que nós estamos aqui hoje compartilhando esses momentos, porque eles são vivos dentro de nós. Mais alguém? A gente era os mesmos avós, né? Eu me recordo mais da minha avó paterna, que é a mãe do meu pai, que foi a minha madrinha. A última vez que eu vi ela foi em 98, e que eu tenho mais lembranças dela, assim. E a mãe da minha mãe eu não me recordo muito bem, porque quando ela faleceu eu era criança. Só o meu avô materno, que eu lembro que ele era bem bravo. E quando ele ficou doente, ele ficou na nossa casa, e aí a minha mãe pedia para me lavar os pés dele com água morna, e ele falava assim: depois eu vou te dar um docinho, mas não conta para ninguém, que era só para mim o doce, não era para espalhar. E é a recordação que eu tenho, assim, que depois, acho que dos meus 12, 13 anos, já não tinha mais nem paterno nem materno. Não. Eu acredito que vou falar um pouquinho sobre o meu bisavô. Ele também morava distante de mim, ele se chama Nicolau. Ele faleceu com 90 e poucos anos e ele era incrível. Ele pegava o ônibus mesmo com a bangalinha assim, ia me visitar e sempre tinha um troquinho para me dar. Ele sempre deixava algo para mim. Eu acredito que tudo que eu sou, tudo que a minha família vem dele, sabe? E eu tenho esse carinho e essa saudade. Que toda vez que eu vejo um ônibus ou um senhorzinho do cabelo branco, eu falo assim, ai, que saudade do meu. Então, eles estão dentro de nós e vão permanecer dentro de nós. E assim nós vemos que isso aqui não termina aqui. Cada vez que nós contamos também para os nossos filhos quem são eles, o que eles foram, o que fizeram, como falavam com a gente, como que preparavam, o cuidado de preparar uma meia, de fazer com as suas próprias mãos. Poderiam contar? Poderiam, mas este amor de preparar faz toda a diferença. Não é o que dá, mas a vontade de estar presente. Então, que vocês continuem contando essas histórias, compartilhando esses momentos, e nós agradecemos por vocês terem esse carinho conosco e compartilhar comigo, sentar aqui. Para mim foi uma honra ouvi-las e faço parte da família de vocês também. Deus os abençoe.